Olá, irmãos. Estamos começando os 21 dias de oração e jejum. E o propósito desta primeira semana é avivamento pessoal. E hoje é o primeiro dia e o tema deste dia é restaure a sensibilidade espiritual. Nós vamos meditar em um texto da palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos de 1 a 14. Acompanhe a leitura deste texto que nos diz o seguinte, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 14, que nos fala o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a Naamã, servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com um dos seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ali foi purificado e sua pele ficou como a de uma criança. Que texto fantástico, né? Esse episódio com Naamã e o profeta também. Aí não é verdade que Deus quer que nós sejamos como uma criança? Jesus falou que quem não se tornar como uma criança não pode, né, entrar no reino dos céus. Mas muitas vezes nós perdemos a nossa sensibilidade. Essa é que é a verdade. Nós vamos nos acostumando com as coisas, acostumando com a igreja, acostumando com a vida cristã. A gente acostuma muitas vezes com a Bíblia, com a oração, com a música, e essas coisas começam a se tornar normais para nós, comuns para nós. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, um sacerdote que no primeiro ano e talvez na sua primeira Páscoa e no seu primeiro sacrifício, ele ficou deslumbrado com tudo que ele viu. Talvez o seu primeiro sacrifício, o sacrifício da sua primeira ovelhinha, ele até chorou, né, ao sacrificar aquela ovelhinha. Isso talvez aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no 4º ano, mas depois de um tempo, o cheiro talvez do sangue, do sacrifício, começou a enjoá-lo, e ele começou a se sentir talvez estranho fazendo tudo aquilo ali. A verdade é que aquilo se tornou comum. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, né, aos sacerdotes daquela época, alguns profetas falam isto: maldito enganador, pois poderia me entregar algo melhor, mas está me entregando o pior. Malaquias, por exemplo, tem esta mensagem de condenação
porque as coisas se tornaram comum. Eles perderam a sensibilidade, eles perderam a capacidade de sentir as coisas. E é interessante quando fala, né, de ficou como uma pele de criança, eu imagino que está se referindo talvez à questão da sensibilidade, a capacidade de sentir algo. Por quê? Aquele homem Naamã, ele estava com lepra, estava doente, e uma das coisas que a lepra faz é justamente tirar a sensibilidade da pessoa. E aí, esse texto está mostrando como talvez nós podemos cultuar a Deus sem alma, sem paixão. O nosso relacionamento com Deus pode ficar distante, pode ficar longe, e às vezes o nosso coração se distancia de Deus. A verdade é que Deus está nos chamando para que a gente se entregue a Ele. Ele está nos chamando para esse tempo de 21 dias de oração e jejum, para que a gente converse com Ele, para que o nosso coração converse com o Senhor e para que a gente separe um tempo para Ele trabalhar na nossa vida e assim a gente restaurar a nossa sensibilidade espiritual para com Ele. Naamã, ele era um herói de guerra, era um homem condecorado, ele tinha medalhas, estrelas no peito, tinham vestes especiais, roupa de campeão, mas a verdade é que o verdadeiro Naamã, ele era leproso. Por fora, cheio de medalhas, roupas bonitas, poderia ter muita influência, mas a verdade é que por dentro ele era leproso e doente também. Podemos talvez dizer que nessa situação, uma situação de vida dupla, né? Por fora, um grande campeão, por dentro, a vida se desfazendo. O Novo Testamento talvez trata essas questões em relação à vida espiritual como hipocrisia. Por fora, uma bela aparência, mas por dentro, o coração está apodrecido, está longe do Senhor. É isso que a lepra faz. A lepra, ela causa falta de sensibilidade. A pessoa vai perdendo a sensibilidade pelo seu corpo, na pele. E até mesmo se colocar, por exemplo, a mão no fogo, ela não vai sentir, né? Porque uma das coisas terríveis que a lepra faz é justamente isso. E muitas vezes a pessoa até se machuca e nem percebe que se machucou, porque esta enfermidade tira a sensibilidade da pessoa. E a tendência, né, desde aquela época antiga, quando se tratava, né, de forma, às vezes até rústica, com a questão da lepra, a tendência é a pessoa ir se cobrindo, né, cobrindo os seus braços, cobrindo os membros do corpo, o pescoço, e chega um ponto, né, naquela época antiga, as pessoas colocavam um véu, um tecido sobre a cabeça, para inclusive tampar tudo. E a pessoa então vai tampando e vai se escondendo, podemos talvez dizer como se criando máscaras, né, para camuflar a verdade que está na vida daquela pessoa. E quando isso acontece, as pessoas, ela ia se acostumando com aquilo, permitindo aquilo. E quando nós olhamos isso para a vida espiritual, quão perigoso é. E esse episódio está justamente Deus tratando com Israel, tratando com o seu povo e tratando também conosco, tratando com o nosso coração. Muitas vezes nós vamos permitindo as coisas, permitindo o pecado, vamos permitindo a iniquidade e nós vamos morrendo por dentro, o nosso coração vai morrendo. Nós vamos nos afastando de Deus, a nossa mente vai ficando iludida, a nossa mente vai ficando anestesiada com as coisas do mundo e a gente vai morrendo, né, antes da morte chegar. Nós vamos distanciando de Deus, vamos nos afastando de Deus. Qual foi a orientação do profeta Eliseu? A orientação dele, primeiro, foi para que ele fosse para o rio e se lavasse 7 vezes. Eu imagino que aqui podemos usar como um simbolismo, né, quando fala do 7, da perfeição ou de algo completo, podemos dizer que Eliseu estava dizendo para aquele homem: eu quero que você se lave completamente, se entregue completamente. Interessante que eu imagino que Eliseu estava mostrando isto porque Naamã ele se irrita. Naamã ele começa a reclamar e dizer: se fosse para fazer isto, eu teria feito na minha terra. Lá tem rios muito melhores. Mas interessante é que Eliseu estava pedindo para aquele homem mergulhasse completamente ali, se entregasse completamente. Eu imagino a vergonha talvez que ele pudesse passar. Ele estava com uma comitiva grande, né, de pessoas que foi com ele, e para ele se lavar ali, com certeza ele precisaria tirar as suas vestes, precisaria se desnudar, né, desnudar diante de tantas pessoas.
E, na verdade, é isso que também nós precisamos fazer para com o nosso Senhor Deus. Não adianta nós camuflarmos a nossa vida, esconder o nosso coração. O que nós precisamos é nos desnudar diante de Deus, abrir o nosso coração, a nossa vida, nos humilharmos diante dele e deixar que ele sonde a nossa vida e então trabalhe em nós e traga luz sobre as nossas vidas para que sejamos transformados. Nós precisamos fazer a mesma coisa também, tirar todas as máscaras, nos abrirmos diante do Senhor, entregar a nossa vida a Ele, completamente a Ele. Se você é como eu, que está desesperado para que o Senhor Deus, nos leve para o nível mais profundo, para que Ele trabalhe profundamente na nossa vida, para que restaure a alegria do nosso coração, satisfação nele, aumente essa alegria, tenhamos então um coração apaixonado por Ele, vivamos uma novidade de vida, de comunhão com Ele, Se a gente quer perder as nossas velhices espirituais, precisamos nos entregar a Ele, e deixar que Ele trabalhe no nosso coração, para que o nosso coração possa ser dele, porque o próprio Senhor Jesus falou que é do coração que procede, seja a vida ou a morte. E nós precisamos deixar que o nosso coração esteja nas mãos dele e produza aquilo que ele deseja, a vida dele em nós. Porque muitas vezes nós guardamos no nosso coração pecados, guardamos frustrações, decepções, e nós não tratamos. E vamos adoecendo, distanciando do Senhor, esfriando com ele e perdemos a sensibilidade espiritual. O Senhor Deus quer que a gente mude isto e Ele pode fazer isso conosco. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai nos dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois de lavar os nossos pecados e confessar a Ele, Ele nos purifica. E Jesus faz isso conosco. O profeta Isaías ele vai dizer o seguinte: mesmo se os nossos pecados estiverem como a escarlate, é como uma mancha agarrada, grudada ali, como um tecido encardido, Deus pode nos tornar alvos como a neve. A lepra ela vai matando a pessoa sem perceber. Assim também o pecado vai nos matando sem a gente perceber, sem a gente notar. E o que nós precisamos é aumentar a nossa sensibilidade espiritual, para que nós percebamos o que Deus quer fazer em nós, percebamos o nosso pecado, percebamos a batalha espiritual e assim então a gente assuma a postura que nós precisamos para poder vencer e nos submeter ao Senhor Deus e fazer a vontade dele também. Coloque a mão no seu coração e pergunte: Senhor, o que há aqui dentro? O que há dentro do meu coração que precisa do Senhor trabalhar? O que tem me afastado de Ti? O que tem afastado o meu coração do Senhor? Peça ao Senhor Deus para que trabalhe em você e te conduza àquilo que Ele deseja também. O que está te deixando morno, para que você possa pedir para que Ele aqueça o seu coração, que seu coração se torne um coração amoroso, apaixonado por Ele, desejoso dele também. Vamos nos colocar diante de Deus, vamos nos humilhar ao Senhor, pedir para que Ele nos conduza para a sua vontade, nos quebrantar diante dele, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, abandoná-los e deixar que Ele purifique as nossas vidas para que possamos honrar o nome dele também. Amém? Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor Deus. Oremos. Pai querido, queremos nos colocar diante do Senhor e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor olhe para o nosso coração, revele aquilo que de oculto está e que esteja nos afastando de Ti, que esteja esfriando a nossa fé, o nosso coração e, porventura, esteja nos matando aos poucos. Que o Senhor, em nome de Jesus, mostre para nós, revele para nós e que nos conduza para a Tua vontade e para a purificação das nossas vidas e assim possamos agradar o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro dia, o tema, e também nós temos a devocional diária, e com os motivos de oração. E aqui estão os motivos de oração. Se você talvez não recebeu esse post com os motivos de oração, aqui está.
os motivos para que você esteja orando, né? Ore para, né, que Deus, para restaurar a sensibilidade espiritual, discernir a batalha espiritual. Ore para que Deus o leve a enxergar a sua realidade espiritual, a perceber o estado do seu coração, a ouvir o que Deus tem a falar e te leve à submissão à palavra de Deus. E ore para que haja quebrantamento e rendição à vontade de Deus, tá bom? E faça um jejum no dia de hoje. Você pode fazer parcial ou todo dia, ou escolha um dia da semana para que você jejue e para que seja um tempo especial, um dia especial para você se concentrar mais ainda no Senhor. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus fale ao seu coração, perceba o que Deus quer que você entenda e ouça. Que Deus nos abençoe nesta semana e nesse tempo de 21 dias de oração e jejum. Bom, Deus abençoe, em nome de Jesus.